Oi, gente. Vamos continuar então com nossas aulas de programação, tá? Então, agora nós vamos começar a trabalhar com os comandos de repetição em C. Vamos lá? Bom, então vamos começar falando sobre laços, né? Laços de repetição, tá? São comandos dessa linguagem. Aliás, qualquer linguagem de programação também vão ter esses laços de repetição, tá? Mas em C, esses laços aparecem de três formas diferentes. A gente conhece como o comando for, o comando while e o comando do while, ok? O comando for é como se fosse o comando para, que vocês já aprenderam lá em algoritmos, lá em Portugal, tá? O while é como o comando enquanto, tá? E o do while vai ser o nosso repita. Vamos começar trabalhando com o for, né? Já falei para vocês que ele é o para do nosso algoritmo. E quando é que a gente vai usar, então, esse comando for, tá? Então, ele acontece do mesmo jeitinho que vocês já aprenderam lá no Portugal. A diferença aqui é que a gente vai fazer uma tradução. Qual a sintaxe que se usa para o para aqui em si, tá? Bom, mas antes disso, vamos explicar novamente como é que funciona o for. Bom, ele é usado quando a gente quer repetir o número fixo de vezes e você sabe exatamente quantas vezes você quer repetir esse trecho de código, tá? Então, você precisa saber o número de vezes que esse trechinho de código vai ser repetido. O número de repetições desejadas, ela vai ser controlada por uma variável que você vai criar, tá? Uma variávelzinha de controle que você dá o nome que você quiser. Normalmente, na academia, aqui nas universidades, a gente chama de contador, né? Essa variável de contador, porque fica um nome mais coerente, que a gente lembra fácil de qual é o papel dessa variável, tá? Bom, então, o laço for, gente, ele é declarado dessa forma aqui em C, tá? Então, a gente vai colocar a palavrinha for, vai abrir e fechar parênteses, e aqui dentro dos parênteses a gente coloca três argumentos, tá? Esses três argumentos, eles são separados aqui, ó, por ponto e vírgula, tá? Vamos lá. Então, essa primeira parte aqui dos argumentos, a gente vai chamar de inicialização, que é o que a gente diz como é que a variável de controle vai iniciar? Com qual valor ela inicia, tá? Então, aqui a minha variável de controle eu estou chamando de i, e eu estou dizendo que ela inicializa de zero, tá? Ponto e vírgula. A segunda parte do argumento, né, o meu segundo argumento aqui, eu vou chamar de teste. É o nosso teste lógico que faz com que o laço continue ou pare, né, que ele seja interrompido. Vai depender da resposta desse teste lógico aqui, se vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, aqui está o nosso teste. Por exemplo, eu estou testando i menor do que 20. Então, enquanto i for menor do que 20, esse laço vai continuar sendo repetido, tá? E o terceiro argumento aqui vai ser o incremento, tá? É o nosso passo que a gente aprendeu lá em Visual G, né? Então, a cada interação que a gente faz dentro do laço, a nossa variável de controle, ela tem que ser incrementada de mais uma unidade, né? Que a gente está contando quantas vezes esse trechinho de código já foi executado, tá? Então, aqui, ó, esse incremento está sendo feito dessa forma, i mais, tá? Isso aqui, gente, é a mesma coisa que i é igual a i mais 1, tá? É a mesma coisa, ok? Lembrem que aqui, ó, a gente tem ponto e vírgula separando os valores dos argumentos, mas a gente não tem ponto e vírgula aqui no final do comando, ok? Então, aqui a gente tem um programa, um exemplo de um programa que usa laço de repetição em C, tá? Esse programa aqui mostra os números de 1 a 20 na tela. Então, é um programa fixo, que não tem entrada do usuário, tá? Então, aqui, ó, para ir começando de 1 até 20, por quê? Porque o meu teste lógico está dizendo, ó, enquanto o i for menor ou igual a 20, vai continuar dando esse printf aqui na tela, tá?
Cada vez que entrar aqui nesse bloco de comandos, que começa aqui no abre chaves e termina aqui, né? Ou seja, só tem o printf, cada vez que terminar, eu incremento de mais uma unidade, porque aqui, ó, o meu terceiro argumento está dizendo i recebe i mais 1. Ok? Então, aqui fora eu estou declarando int i, ó, antes do laço, e aqui eu estou inicializando o valor da variável de controle. Vamos testar e ver como é que funciona? Vamos lá. Copiar aqui, ó. Vou levar aqui para o dev e vou compilar e executar. Vou salvar aqui, ó, repetição, como C. Salvei e agora ele rodou. Tá vendo que aqui ele mostrou os números ó, de 1 a 20, somente isso, porque foi isso que eu pedi, tá? Então, repetindo aqui, ó, e começa com 1, enquanto i for menor do que 20, ele vai imprimir esse printf na tela. Ok? Voltando lá. Para nossa. Bom, então aqui a gente tem outro exemplo. A tabuada do número 6, tá? Usando o laço de repetição for. Então, o que é que esse programa faz? Ele mostra a tabuada de 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, até 6 vezes 10. Por quê? Estou dizendo aqui, ó. Minha variável de controle i começa de 1. Percebam que ela foi declarada aqui em cima, tá? E enquanto i for menor ou igual a 10, ele vai fazer esse printf aqui. Vamos entender o que esse printf faz, tá? Então, aqui, ó, entre aspas, eu estou colocando o quê? Eu estou botando que essa variável, tá vendo que aqui eu estou colocando, estou reservando o lugarzinho para imprimir a variável, porque eu estou colocando o tipo dela, o percentual D. Ou seja, alguém, uma variável inteira, vezes 6, é igual a uma outra variável, que também é inteira, porque eu estou marcando aqui o lugar dela com o percentual D, tá? Então, aqui eu estou só mostrando, montando a estrutura de como é que vai ficar a resposta. Um número vezes 6 vai ser igual a outro número. Coloquei uma vírgula aqui, ó, e coloquei a primeira variável que vai ficar no lugar desse percentual D, que vai ser I, tá? Então, aqui vai ficar o valor de I. Lembrem que I, a cada passo, está mudando de valor. I começa com 1, depois I vai ser 2, 3, 4, até 10, tá? E esse segundo valor aqui vai ser dessa segunda variável aqui, ó. Esse segundo valor, que na verdade está sendo por uma expressão, né? I vezes 6. Eu já estou colocando o resultado, a conta, direto aqui no printf, tá? Então, a primeira vez, quando o i for 1, esse valor aqui vai ser quanto? 1 vezes 6, 6. Na segunda vez, quando o i for 2, aqui vai ser 2, e aqui vai ser quanto? 2 vezes 6, 12. E assim, esse printf vai ser feito até que i seja igual a 10, tá? Vamos lá ver como é que faz. Bom, então aqui, ó, já copiei o nosso código para cá e vamos executar. Então, tá? Compilei e executei. Então, aqui já apareceu, ó, a tabuada do 6. Olha só que interessante. Coloquei o meu printf e aí ele botou 1 vezes 6 igual a 6, 2 vezes 6 igual a 12. Então, de onde é que vem essa construção aqui? Então, esse primeiro percentual D é o nosso I, que está mudando de valor a cada iteração, né? 1, 2, 3. Então, isso aqui é o I, tá? E esse segundo valor 6 aqui é fixo, porque está na mensagem, ó, vezes 6 igual. Depois do igual vem uma outra variável que está sendo colocado o valor por esse cálculo I vezes 6. Então, esse segundo valor aqui depois do igual está sendo feito aqui depois, tá? E como o I muda de valor, né? Aí, esse valor aqui do cálculo também muda. Vamos, então, agora ver o laço do equivalente ao enquanto, né? O nosso while, tá? Então, trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições não é fixo, tá? Esses comandos vão ser repetidos até que a condição assuma o valor falso. Então, nesse tipo de estrutura aqui, o teste ocorre no início, vocês já sabem disso. Então, o que é que significa isso? Que tem a possibilidade da gente não executar nenhuma vez o nosso bloco de comandos, caso a condição seja falsa logo no início.
tá? Então, essa daqui é uma situação, vocês lembram que a gente precisa usar um outro laço de repetição, né? Que é equivalente ao repita lá do algoritmos, que a gente vai já ver, tá? Então, vamos ver, então, o nosso enquanto. Então, a instrução while vai ter essa palavra aqui, ó, while, tá? Seguida do nosso teste lógico, tá? Que vai estar aqui entre parênteses. Aqui, abre chaves e fecha chaves para o nosso bloco de comandos, ou seja, tudo que tiver aqui entre essas chaves vão ser os comandos que vão ser repetidos enquanto a condição for falsa, tá? Então, isso aqui é equivalente ao nosso fim enquanto, a gente não tem fim enquanto, tá? Então, aqui a gente vai colocar abre chaves e fecha chaves, e dentro desse bloco de chaves, dentro dessas chaves, a gente vai colocar todos os comandos que a gente quer que sejam repetidos, tá? Se essa expressão for verdadeira, esse laço aqui ele vai ser executado, tá? E aí volta para aqui, testa novamente e continua executando. Do mesmo jeitinho que vocês aprenderam lá no Portugal, tá? Esse ciclo de teste aqui vai ser repetido até que essa condição seja falsa, tá? E aí o laço vai terminar e o programa vai continuar executando a partir da próxima linha que tiver logo abaixo esse fecha-chaves, ok? Vamos ver um exemplo, então, daquele exemplo que imprime na tela uma frase 20 vezes, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem, estou declarando a minha variável de controle, estou chamando ela de controle, vocês podem chamar de contador, tá? Então, int controle recebe 0. E aqui eu digo, ó, enquanto nosso while controle menor do que 20, tá? Enquanto essa variável for menor do que 20, o que é que eu tenho que fazer? Tudo que tiver aqui, ó, entre o abre chaves e o fecha chaves do enquanto. Então, eu vou fazer um printf e dizer, esta frase se repetirá 20 vezes, tá? Controle recebe controle mais 1. Ou eu posso colocar dessa forma abreviada aqui, ó, controle mais mais. Controle mais é a mesma coisa que controle é igual a controle mais 1, tá? E logo aqui embaixo eu coloquei um outro printf mostrando o valor da variável controle. Vamos ver como é que funciona isso aqui? Copiar aqui, ó, colar aqui um dev. E vamos colocar para compilar e executar. Olha só, essa frase se repetirá 20 vezes. E aí ele já colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 20. Esses numerozinhos aqui apareceram porque aqui, ó, eu coloquei esse outro printf para imprimir o valor da variável controle, tá? Então, ele apareceu ao lado da frase porque eu não coloquei nenhum /n para fazer quebra de linha. Ok? Fácil, né? Vamos voltar lá? Então, vamos a mais um exemplo. Então, aqui a gente tem um programa que faz a soma dos números de 1 a 10, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Declarei duas variáveis i e soma, e na declaração eu já inicializei o valor dela. Veja, olha só o que a gente está fazendo de diferente, tá? Aqui na declaração eu já disse que o valor de início dela é 1 e soma é 0, tá? Aqui eu fiz o meu laço while, tá? While i menor ou igual a 10. Ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 10, o que é que vocês vão fazer? Soma vai receber soma mais i, e depois eu vou dizer i mais mais. Então, aqui em cima, eu estou fazendo aquele que eu tinha conversado com vocês, do saquinho. Imaginem que soma é um saquinho, e a cada número novo que está chegando, eu vou só colocando dentro do saquinho, né? Então, soma está só acumulando cada valor i que vai mudando. Então, i é 1, soma recebe 1. Quando o i passa a ser 2, soma vai receber o que já tinha lá, que era 1, mais o 2 do i, né? Aí fica 3. Quando o i passa a ser 3, soma vai ser quanto? O que já tinha lá, que era 3, mais o i, que é 3. Então, soma passa a ser 6, né? E assim vai acumulando. E o i aqui é o nosso contador, tá? Então, i mais mais é a mesma coisa que i recebe i mais 1, ok?
E aí vai ficar nesse laço até que essa condição seja falsa. Quando é que a condição vai ser falsa? Quando o i for 11, né? Quando o i passar a ser 11, isso aqui não é mais repetido, tá? E aí, quando sair desse laço, ou seja, quando o i for 11 e sair do laço, aí eu faço esse printf aqui e mostro o resultado da soma, tá? Vamos lá mostrar aqui como é que funciona. Copiar. Vou colar aqui no dev e vou mandar compilar. Olha só. Então, aqui, ó. Depois que ele terminou de fazer todos os cálculos aqui, ele mostrou esse printf. A soma dos números de 1 a 10 é 55. Ok? Então, nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.